A história de um neuropsicólogo que tem autismo, de uma mãe que mudou a vida profissional por conta do filho que apresenta o transtorno e de um pai que é maratonista da causa. Quer saber os detalhes? Está no ar o Educação. Meus convidados são o psicólogo especialista em psicologia hospitalar, saúde mental e neuropsicologia, com capacitação em neurociência da educação, que entre milhares de características tem autismo, Roberto Mendes. A pedagoga do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Amanda Carlou, e o comerciante Narbal Fernandes. Muito bem-vindos ao programa. Obrigado. Roberto, vou começar com você. O fato de você ser uma pessoa com autismo influenciou na sua escolha profissional? Sim, indiretamente, porque eu só descobri o autismo, na verdade, já atuando na área da psicologia. Eu tinha anteriormente o diagnóstico de esquizofrenia. E aí, Nossa! E aí eu fui justamente estudar a psicologia devido a isso, porque eu já lia muito. Então, quando alguém falou assim, esse menino deve ser esquizofrênico, aí eu comecei a usar medicações, ser atendido dessa forma, e aí eu não entendia. Então, eu comecei a ler, eu entrava nas livrarias, pegava, comprava o livro, começava a ler, reler. Casei, tive um surto, e aí nesse surto uma colega de trabalho começou a falar assim, não, tem uma coisa errada, você não pode ser esquizofrênico. Aí ela começou a fazer um tratamento. A esquizofrenia foi em criança? Não, o diagnóstico de esquizofrenia veio na adolescência, na verdade. Quando criança eu fui diagnosticado com depressão e ansiedade. Eu era uma criança depressiva. Mas olha só para eu entender um pouquinho, e aí eu posso te fazer essa pergunta porque você é um especialista. A esquizofrenia não é quando a pessoa tem algum tipo de alucinação ou auditiva ou visual, tem, né, visões, não é isso? Ou eu estou completamente errada? Não, é uma das características. O esquizofrênico ele também tem o distúrbio com a realidade, ele quebra a realidade dele, né? Você vê os delirantes, que é aquela pessoa que começa a dizer, mas tem pessoas que estão falando sobre mim, as pessoas estão dizendo isso, começa a se sentir perseguido, mas quando há alucinação, ele vai ver, vai ouvir, vai entender errado, inclusive até o odor das coisas mudam. Então, mas o meu fato é que eles não entenderam essa questão que é muito do autismo, né? Aquela questão cognitiva, de um raciocínio que vai se quebrando e formando outro, das associações meio sem sentido que o autista, quando ele verbaliza, ele não consegue pôr ordem. Então, tanto que o autismo antigamente era considerado esquizofrenia infantil. Antes de ter essa terminologia autismo, toda criança diagnosticada era diagnosticada como esquizofrenia infantil. Ou se explicava, não, seu filho tem autismo, mas o que é autismo? É uma esquizofrenia na infância. E hoje, totalmente diferente. Então, devido a essa minha angústia de entender o que era uma esquizofrenia, eu fui estudando, acabei me formando em psicologia. Quer dizer, tem esse ponto aí em comum, vamos dizer, essa interseção de um sintoma que pode parecer uma esquizofrenia por conta do raciocínio não ser muito linear. É isso que você está dizendo? Exatamente. E há casos, né, não são poucos, na verdade são muitos, em que o autista ele fica aficionado, obsessivo por um assunto e roda tanto sobre aquele assunto que parece que ele já está delirando, né? Um dos meus maiores delírios, por assim dizer, são super-heróis. Até hoje eu sou um fã assíduo de contar a história toda do herói como se eu estivesse vivendo junto com ele. Mas você vê crianças que, por exemplo, gostam de... Né, eu tenho um paciente dentro da minha clínica que ele adora trem. Então, tudo é trem. Tudo ele consegue transformar em trem. Então, aquilo traz uma angústia para o outro e ele começa a não entender que aquele raciocínio foi quebrado e levado sempre para o mesmo ponto. Então, fica aquele mix de informação que o autista às vezes não verbaliza bem e aí confunde com a esquizofrenia. Entendi. Agora, é bom o pessoal de casa também ter essa noção de, não é porque o seu filho tem uma fixação em alguma coisa, porque eu já conheci criança que, por exemplo, adorava dinossauro, sabia o nome de todos os dinossauros. E não é autista, né? Exatamente. Então, vamos ter parcimônia aí, procurar um especialista sempre para poder fazer o diagnóstico. Como é que foi no seu caso, Amanda? No meu caso,
foi uma questão assim um pouco complexa. Meu filho, ele foi diagnosticado até cedo, ele tinha 1 ano e 3 meses. Só que eu comecei a perceber ele um bebê muito irritado, desde sempre. Ele era um bebê que nunca ficava, até hoje ele é assim, ele não fica parado, mas ele não parava de chorar, não ficava quieto num lugar, eu tinha que movimentar ele o tempo todo e aquilo me gerava uma angústia imensa, porque as pessoas, mesmo com bebês, é difícil ter um bebê pequeno em casa, mas as pessoas conseguem fazer coisas, eu não conseguia fazer nada. Não conseguia, às vezes eu ia assim, em algum lugar, eu via uma mãe com um bebê na mesma idade, tranquila, lá com o bebê fazendo as coisas, eu não conseguia, porque o Benjamin era um bebê muito irritado, o toque nele, ele se incomodava com toque, se incomodava com barulho, então aquilo me chamou a atenção. Só que ninguém percebia, porque como ele era muito bebê, também tem isso, né? A importância do diagnóstico precoce. Sim. Né? Porque todo mundo fica, nossa, como o Benjamin melhorou, mas ele teve a intervenção desde cedo. Porque eu comecei a perceber e fui atrás. Mesmo muitas pessoas acharam que eu estava louca, que eu estava sendo influenciada, na verdade, pelo meu trabalho, porque eu sempre trabalhei com as questões de educação inclusiva, eu sou especialista na área de educação especial. Então, você tá muito impressionada, porque você só vive isso. Só que não era. Realmente, eu estava percebendo coisas que eu via em outras crianças também. E aí eu comecei a buscar. Como ele atrasou muitas coisas, ele atrasou fala, atrasou andar, sustentar a cabeça. Então, por conta desses atrasos é que os profissionais deram atenção. Mas tem autista que não tem atraso nenhum. E aí demora muito o diagnóstico. O meu caso foi assim, pois não tive atraso nenhum. Até a minha avó materna comentou, você atrasou só um pouquinho para falar, mas não é um atraso que assim há um grande impacto. Mas quando tem esse impacto, a neurociência a gente fala exatamente, na neuropsicologia, quando a mãe fala, meu filho não está desenvolvendo bem, escute a mãe, porque ela percebe, ainda mais que ela faz essas comparações, é fundamental. Eu falava com todas as pessoas. Eu cheguei a ter depressão, assim, né, muito séria, porque eu via os problemas, ninguém queria me ouvir. Se sentia incompreendida, por se sentir só, solitária. E parecia, na verdade, que eu estava rejeitando a criança. Mas o que eu queria mesmo era o tratamento mais rápido possível. Porque aí, na verdade, começa um monte de achismo, né? As mães sofrem muito por causa disso. Quer dizer, eu já li, né, pessoas escrevendo, poxa, a barriga vira um bem público. Exatamente. Todo mundo quer meter a mão. E aí todo mundo diz, poxa, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. É muita acusação, é muita cobrança também em cima da mãe. É importante deixar isso claro aqui no programa, como também é importante falar, olha, o caso dele foi diferente do filho da Amanda, que com certeza é diferente do caso do Narbal. Então, quer dizer, a gente tem que... O programa, eu comecei falando dessas histórias, porque através dessas histórias, a gente pode ajudar o professor que está em casa, ajudar pai, mãe, e para a sociedade também conhecer, quer dizer, não é porque a pessoa tem autismo que ela vai ser igual a uma outra que tem autismo, não é porque eu sou comum que eu vou ser igual a uma outra mulher que é comum. Nós somos todos diferentes, então é bom a gente marcar isso aqui. Mas continua, Amanda. Então, e essa coisa que você está falando é importante porque as pessoas acabam botando assim, o autista é dessa forma. Então, falam muito do olho, né? O autista não olha nos olhos. Mas o meu filho olha. Isso que eu ia falar, porque você falou que o diagnóstico veio com 1 ano e 3 meses. Em um programa que eu já gravei aqui, a moça chegou a falar assim, não, com 6 meses a gente vê se ele está acompanhando o dedinho. Quer dizer, o seu filho acompanhava o dedinho quando era neném? Essa era a diferença. O dedo, assim, ele não acompanhava. Se eu falasse assim, olha o passarinho, ele olhava para mim, ele não olhava para onde eu estava apontando. Isso ele realmente foi treinado bastante, esse acompanhar o olhar. No seu caso, só para eu comparar aqui, no seu caso, Roberto, você sabe tem essa notícia, você acompanhava? Sim, acompanhava. E até um detalhe, muitas das vezes o autista vai acompanhar, mas não vai olhar para onde você está, não vai olhar para a ponta do seu dedo, que ele vai acompanhar literalmente a sua mão, o seu dedo. Muitas das vezes lugar que você está apontando. E muitas das vezes, eu não lembro como eu era criança, mas muitas vezes ainda faço isso. A pessoa está falando comigo e eu tenho um pai maravilhoso que adora gesticular. Então eu ficava acompanhando ele assim, na gesticulação dele até hoje. Se alguém gesticular na minha frente, eu vou acompanhar o movimento das mãos. O autista tem isso também. Uma boa dica para quem está em casa. Quer dizer, não é porque não acompanhou que também, né, a gente tem que tudo... Eu estou fazendo a comparação aqui para a gente poder perceber que não existe uma receita. Sim.
Sempre é o contexto, é isso que ela Eu ela costumo falou. dizer isso, é o contexto, porque as pessoas me perguntam, mas meu filho, por exemplo, tem... A primeira palavra que ele falou foi cavalo, ele não falou mamãe primeiro, e até hoje o hiperfoco dele são animais. Ele não gosta de super-heróis, não gosta de nada que tenha forma humana, ele gosta de bichos, então a gente faz a intermediação com os bichos. Só que outras crianças também são assim. Então não é um fator, não é ou não olhar no olho, por exemplo. Porque às vezes uma pessoa muito tímida pode não olhar. Sim. E Eu já conversei com gente que olhava assim pra cima. E falava tá assim, morrendo olhava de pra cima. vergonha, né? Introspectivos, Aí ela... é. Então, e ser muito tímido não é ser autista. Também não. Né? Então, assim, quando há uma soma de fatores que leva a um prejuízo na sociabilidade, no desenvolvimento. Aí sim, você pode prestar atenção. Era o que eu falava. O meu filho, eu apontava vários fatores. Todos eles eram perceptíveis em outros bebês? Sim, eram. Só que ele tinha um todos. Ele tinha vários. Então, assim, era esse casamento, essa junção de todos aqueles sinais que me chamou a atenção, não era um específico, porque quando eu falava assim, poxa, meu filho é super agitado, aí alguém falava assim pra mim, mas o meu também era. Tudo bem, mas ele era agitado, mas ele também não te olhava, mas ele também tinha restrição alimentar, porque eu tinha exemplos, de tudo que o meu filho tinha, eu tinha exemplos em vários lugares, mas não todos juntos. Entendi. Nunca numa criança só. Nunca numa criança só, ele era tudo. Restrição alimentar, você diz o quê? Não gostava O de meu filho comer? até hoje, ele é assim? seletivo. A sua filha também é, né? Super seletiva. Super seletivo. Meu Frutas, filho demorou... nada. Frutas também, não aceita nenhuma. Nem se misturar com o negócio, tentar enganar de alguma forma, não Então, essa é a vai. diferença. E no meu filho também foi aí. O diagnóstico veio a partir da transição, da introdução alimentar. Né? Você tem um bebezinho, quem já tem filho sabe. Aí começa com 6 para 7 meses, introduzir uma frutinha, né? A pediatra orienta. Só que o autista tem dificuldade com a mudança. Então, ele até então só tomava leite. Introduzir alimentos novos foi uma coisa horrorosa. Ele não aceitava, ele bebia, ele ficava com a boca aberta e deixava tudo cair da boca dele. A gente tinha que segurar, porque ele não aceitava, só aceitava o leite. Então, fazer a transição para algo diferente foi... E ali me chamou mais... Tudo que eu já estava vendo começou assim, chamar mais atenção por causa da alimentação. Vamos. E foi tudo, assim, aquela coisa... eu, quando estava grávida, pensava assim... O filho vai comer saudável, não vai comer açúcar, não vai comer nada. Quando ele começou com esses problemas, eu botei, tenta chocolate, tenta Coca-Cola, tenta qualquer coisa. Não dá, a vida não dá Nada pra aí. gente. Eu tenho aprendido muito isso, é uma lição que tem sido dura. Aprender que não dá pra controlar, não tem como. Mas vamos lá, Narbal, sua história, um pouquinho aí, como é que começou, como é que foi o diagnóstico? Por volta de 7, 8 meses, numa consulta de rotina com a pediatra, muitos pais de autistas reclamam dos pediatras, que não estão preparados para isso, mas com 7, 8 meses a pediatra percebeu algo na Alícia, de um atraso motor. Ela falou assim, certo, ela não tem zero rigidez no corpo, Alícia. Com 7, 8 meses ela não levantava o pescocinho, ela não engatinhou, ela se rastejava, ela não engatinhava. Então com 7, 8 meses ela falou assim, ó, tenta procurar um neuropediatra. Aí deixamos um pouco para lá. Com 1 ano e 1 mês, nós fomos no neuropediatra, certo? Doutor Gustavo Vale. E numa consulta de 20 minutos, a Alícia não olhou para ele em nenhum momento. E ele falando com a gente, olhando para a Alícia não olhou para ele em nenhum momento, aquele lance do olhar. A Alícia já estava com quantos meses? Aí? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Terminando a consulta, ele falou assim, olha, eu percebi uma coisa na consulta, eu falei durante 20 minutos, eu encostei nela, eu fiz toque nela, ela não me olhou. Não estou querendo afirmar nada, porém, são sinais de autismo, junto com atraso motor, que a Alícia não andava. Ela, com 9 meses, entrou na fisioterapia, com 9 meses de idade. Nós já fomos correndo atrás de tudo. Sim, Aí ele sim. falou, coloque numa escolinha ou numa creche para ver se ela se socializa um pouquinho. Chegamos em casa, a primeira coisa, vamos pôr isso numa escola, numa creche. Nada. Aí nós começamos a ler muito sobre autismo. E começamos a ver todos os sinais. Que antes vocês não estavam percebendo. Percebido nada disso. Foi primeira filha? Primeira filha. E em meninas é mais difícil o diagnóstico. Ah, é? Elas quê, camuflam. gente? Do- Na verdade, a ciência está provando que é o seguinte,
as mulheres têm um cérebro diferente dos homens. E quase que instintivamente, por assim dizer, vocês têm uma dinâmica social diferenciada. Muitas autistas, né, mulheres autistas, são descobertas na fase adulta porque tem muitas aflições, muitas ansiedades. E as meninas mais novinhas, eu já dei diagnóstico para umas 3 ou 4 crianças, meninas, e você vê que é muito mais aparente alguns sinais. Todavia, elas conseguem ter uma dinâmica diferenciada por causa do funcionamento neurológico, que é diferente mesmo. Olha, por isso que quer dizer, hoje... não é uma questão só social, não, cultural. Não, a gente pode dizer até biológico mesmo, neurológico. O funcionamento já foi comprovado, o quantitativo de neurônio que uma mulher tem é diferente de um homem, as sinapses, as informações, tudo isso influencia. Hoje, para diagnosticar uma mulher ou uma criança, uma menina com autismo, há um certo cuidado para não cometer erros, porque é muito difícil nesse ponto. Ainda mais se ela for um autista leve, porque há essa diferença, leve, moderado e grave. Na menina leve, autista leve, você vai ter que fazer um histórico, tem que ser mais profundo, mais dinâmico. Recentemente eu atendi uma menina, né, 17 anos, que a mãe, ela falou assim, a gente só sabe uma coisa, ela é diferente. E a gente pode até dizer, a mãe falou assim, minha filha é estranha, ela tem dificuldade para socializar, ela tem amigas, mas não flui direito, ela é muito estudiosa, muito aficionada com isso, dificuldade com aquilo, tá? Separado, como a Amanda falou, minha filha também não sei o quê, mas quando junta, você percebe que todos aqueles sinais juntos formaram essa característica que é o autismo. Mas, por exemplo, assim, a gente tem um menino e uma menina, né, com o mesmo grau de autismo. Quais são, assim, os sintomas que o menino vai apresentar mais, em linhas gerais, que a gente já falou que não tem receita aqui, mas como um exemplo, a título de exemplo apenas, quais são os sinais que o menino vai, assim, deixar mais nítido que ele tem algum comprometimento, algum transtorno, e ela não? Geralmente o atraso. O atraso do desenvolvimento é muito mais aparente. No menino? No menino, porque as meninas realmente elas têm uma desenvoltura maior. Mas a menina, quando tem uma característica forte, você percebe aquela coisa meio infantilizada e de difícil, como é que eu posso dizer? O difícil sociabilizar da menina é diferenciado mesmo. Porque o menino ele pode até sociabilizar por causa dos carrinhos, a menina vai ficar muito mais aquém. Dessas pacientes que eu atendi, uma delas ficava só com a bonequinha. A boneca então ela não conseguia brincar com as outras meninas. Os meninos já, por alguma coisa mais masculina, vão sendo levados aos brinquedos. E aí o menino já, né, começa a brincar com um carrinho, outro com outro. O máximo que eles fazem é jogar um em direção do outro para brincar de bater. Então tem esse diferencial. Agora, uma característica muito mais presente no menino que a gente vai visualizar é o atraso. Principalmente porque a mãe tem muito do cuidado, né? Então vai acolher muito. E as meninas são muito levadas a fazer algo que é mais doméstico. A menina vai crescendo, ela vai brincar de casinha e tal. Então, ela vai falar, então, por exemplo, se a gente pudesse fazer uma comparação, assim, de grosso modo falando, a menina de repente vai falar, se tiver que falar, se for verbal, ela vai falar mais rápido do que o menino, ela vai de repente andar mais rápido. Isso já é um outro fator que é difícil também identificar. Veja que a filha do Herbal, ela tem uma questão motora. Tem. Não, ela também não fala, né? Ela também não fala. Certo? Ela passou a andar com 1 ano e 8 meses. E quando você fala de desenvolvimento... Desde o 9º mês, ela fazia fisioterapia. Quando você fala, então, de desenvolvimento, que na diferença ali, os dois com o mesmo grau, se diz o que em relação ao desenvolvimento? Desenvolvimento... Aí que tá. As pessoas entendem desenvolvimento escolar. Né? Ou então desenvolvimento da fala. Mas a gente tem que entender o desenvolvimento, por exemplo, também emocional. Quando o menino ou a menina chora demais por qualquer coisa. É muito comum. A gente aceita a menina chorar pra caramba. E o menino, às vezes, sofre mais preconceito se ele é chorando. Então, a questão emocional também é um fator a ser observado. Que desenvolvimento emocional aquela criança está adquirindo? O tocou. E, por exemplo, se agacha muito porque tocou na criança. A criança se agachou como se fosse a pior coisa do mundo. Isso pode ser sensorial também, mas pode ser emocional. Porque ela não aguenta, é um afago que ela não quer. Então, o desenvolvimento ele tem que ser abrangente, tem que ser emocional, psicológico, educacional, da fala, do motor, de tudo. No caso, a Maria Eduarda, que escreveu O Meu Amigo Autista, ela conta
que a criança com autismo escuta muito mais alto do que a gente. Então, quando a gente fala alto para ela, tem uma potência no ouvido dela que é diferente da potência que tem para a gente. Com relação ao toque, como é que é isso? Isso se chama hipersensibilidade sensorial, tanto para audição, olfato, paladar. Meu filho é assim. Então, tem gente que entende, inclusive, que o filho tem dificuldade com a alimentação, não é porque ele não porque é sensorial, porque o gosto, por exemplo, do amargo é muito mais amargo para ele. Né? Eles estavam falando dos filhos que os dois né, têm filhos com questão do seletivismo alimentar. Mas eu também tenho. A minha esposa essa semana estava aplaudindo assim que finalmente você está comendo uma fruta. Eu falei assim, é que eu preciso, que eu não como fruta. Porque o gosto da fruta ele é intenso para mim. Fruta E não o aceita toque? nenhum. Mas o toque, como é que é isso? Assim, Essa questão sensorial. Dá nervoso, isso. porque... Alguns já relatam, né? Porque quando me toca parece que, né, vibra o corpo todo, aquela coisa do... Jogou a pedrinha na água, faz tum, 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 tum. Tem gente que parece que sente como se estivesse ficando sujo, porque sente aquela coisa da areia, da poeira que nós todos temos. Nossa. Porque a hipersensibilidade eu estou de óculos escuros não é à toa. A luz me incomoda até enxaqueca. Quando alguém sai no sol, eu não consigo. Até no mormaço que o pessoal aguenta, eu falo que não, eu fico com os olhos apertados. A audição realmente escuta um pouco mais. Tem autistas que, inclusive, se você está falando aqui, ele consegue ouvir quem está do outro lado da sala. Sim. Isso é muito Às vezes comum. eu acho que meu filho é assim, porque ele percebe tudo, todos os sons. Então, se eu estiver aqui falando, mas ali caiu alguma coisa, parece que ele percebe na mesma intensidade. Por isso ele não consegue ficar em ambientes com muito barulho. Na verdade, uma das características da hipersensibilidade também tem a relação com a hipersensibilidade informativa. Ou seja, ele capta todas as informações de uma sala. Por isso que muitos não conseguem ficar num lugar com muita gente. Não é porque só tem muita gente, porque muita gente falando, é muita informação, né? Que inclusive algumas pessoas com déficit de atenção também têm essa dificuldade, que é a atenção dividida. O que é a atenção dividida? Eu sou capaz de saber tudo o que está acontecendo nessa sala e meu cérebro vai dividir as informações para eu pegar justamente aquilo que eu quero. No autismo, às vezes, não acontece isso. Você vai pegar todas as informações ao mesmo tempo, isso confunde. Então, a informação para chega... colocar, como a gente falou, né, numa linha de ordem. raciocínio, é mais Exatamente. difícil. Narbal virou um maratonista da causa. Não, então. Com 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, tivemos o diagnóstico dela fechado. Não foi tão susto, porque nós já estávamos preparados, lendo muito sobre, e o preconceito na família foi imenso. E via que esse preconceito seria pior fora de casa. Parei, eu sempre corri, sempre pratiquei esporte, falei, eu preciso fazer algo para chamar a atenção e conscientizar sobre o autismo. Certo? Eu não queria ensinar sobre, eu queria conscientizar sobre o autismo. Falei, o que eu faço? Correr 10 quilômetros, não vou chamar nenhuma atenção. Correr uma maratona, também não vou chamar nenhuma atenção. Vou correr uma ultramaratona. O que é isso? Vou correr de Muriqui, na Costa Verde, até em casa, em Mesquita, 80 quilômetros. Nossa. Sozinho. Aí eu falei, tomara que o dia 2 de abril de 2017 caia num domingo. Fui olhar o calendário num domingo. Falei, pronto, tá feito. Aí no dia 2 de abril, eu saí de Muriqui às 4h30 da manhã, certo? Com 2 carros me apoiando, e corri de Muriqui até Mesquita com a bandeira do autismo, parando em pontos na Rio Santos, em várias rodovias, falando hoje é o dia 2 de abril, hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, tem que se conscientizar, leia sobre, dando papelzinho, e levei 9 horas nesse percurso. Você já corria? Você já tinha um hábito Eu de já correr? corria desde 2011, mas nunca tinha passado de somente 42 quilômetros. Aí resolvi fazer E você vem fazendo 80. isso todo ano? Todo ano. Maravilha. Todo ano. Eu queria Então, que a aproveitando, Amanda falasse dos livros, falar em conscientização e preconceito. Mostra os livros, Então, eu fui Amanda. na mesma direção dele, assim, essa questão do preconceito, né? Porque talvez as pessoas não conheçam. Não conheço. A né? falta de E achem informação estranho. gera preconceito. Exatamente. Sim, com Muitas certeza. vezes é o desconhecimento. E aí, eu trabalhando já com educação, nessa área de educação especial, meu filho nasceu, o primeiro livro que eu publiquei foi Silu, Macaco Diferente. E ele tem uma questão diferente dos outros macacos que gostam de se pendurar em árvore, ele não gosta. Ele gosta de água e ele gosta de nadar. Macaco é um bicho que não nada, mas o Silu é um macaco que sabe nadar e as crianças adoram isso. E o meu filho é assim, meu filho é
fissurado em água também. Hoje ele já até controla, mas ele já teve uma época que ele abaixava até para beber a água do cachorro, por exemplo. E as pessoas não entendiam, porque assim, quando ele gosta muito. Quando ele não gosta nada. Então a história do Silu veio também aí, pra gente falar, olha, ele é diferente, mas qual o problema, né? Somos todos diferentes. E aí e as crianças adoram, as crianças na escola entendem tão rápido, que às vezes você conversando com um adulto, você fala, mas você conta a história, a criança já entendeu. Fica claro. Ela entende. O pessoal do Meu Amigo Autista, tanto o pai do João, né, que inspirou, o João inspirou a história, eles dizem isso, né? A autora diz isso, a mãe também diz isso, que quando a criança entende, fica tudo claro, fica tudo muito tranquilo. O adulto é que faz o bicho de 7 cabeças também porque não entende. E o que é interessante a gente dizer é que somos todos diferentes, mas nós temos coisas em comum. Bastante. Né? Você mesmo falou, poxa, o meu filho tem características e tinha características mais novo que outras crianças também tinham, só que ele reunia todas essas características. Isso. Então, e aí esse livro foi um super livro... sucesso, né, nas escolas, com as crianças, falando do autismo. E aí eu fiz o 2, o Sumiço de Silu, que eu lancei agora esse ano, na Cidade das Artes. E aí a gente traz um novo personagem, que é a Pepita, né? Na verdade, é uma gatinha, porque ali eu tô falando das diferenças individuais, e aqui a gente já traz a família. No segundo livro a gente traz a família. E no próximo, que já vai ser lançado, o terceiro, que é a Gata Macaca, e aí a gente vai falar da escola propriamente dita. E eu quero passar agora nesse finalzinho de programa pro Roberto, porque assim, a gente tem visto, infelizmente, muitos casos de violência na sociedade e nas escolas. Isso assusta demais. E eu queria que você, do teu lugar de fala, Roberto, se deixasse aí uma mensagem para as pessoas em relação a essa questão do preconceito, né, que a gente não tolera o que é diferente. E eu queria muito que você, desse teu lugar, você deixasse uma mensagem para a gente. A melhor coisa, quando eu falo sobre ser diferente, né, as pessoas falam assim, deficiência. Deficiência é dificuldade de. Quando eu falo assim, a pessoa tem deficiência, vamos resumir o que é deficiência? Dificuldade de interpretar, de entender o mundo, de entender o que você está fazendo, de fazer algo. Então a melhor coisa para que não haja esse nível monstro que nós temos de preconceito é a compreensão. E a compreensão vem pela informação. Eu me informo, eu procuro ouvir. Eu digo o seguinte, quer saber sobre o autista? Converse com o autista. Seja com uma criança ou um adulto, eles vão saber falar. Mas você também tem que ter uma coisa que é fundamental, um bom senso de parar para ouvir. Porque muitas das pessoas estão querendo ouvir, mas não estão ouvindo. Estão fingindo que estão ouvindo. Então, a compreensão vem pela informação, e a informação vem dos familiares, pais. Pais conscientes como esses dois, tem um monte. Poucos são ouvidos. Então, os que são ouvidos têm que ser realmente ouvidos. Não é simplesmente, eu vi um programa com 2 pessoas muito interessantes. Acabou por ali? Não, vai se informar. Até porque deficiência ou diferença, vamos usar a palavra diferença, você vai encontrar em todo lugar. Você entra no ônibus, tem alguém diferente ali. Como é que você vai entender aquilo? Compreendendo. Mas para isso tem que se informar. Isso aí, tem que se aprofundar, tem que se aproximar, tem que se envolver. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no programa. Parabéns pelo trabalho e sucesso na vida sempre. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Cidadezinha Qualquer, de Carlos Drummond de Andrade. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem passa devagar. Um cachorro passa devagar. Um burro passa devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus!